Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Momento da Palavra, nós lemos um capítulo a cada vídeo do Momento da Palavra e ao final do capítulo do livro lido, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido. Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. E como dissemos alguns segundos atrás, nós estamos lendo o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E hoje, no Momento da Palavra, nós leremos o capítulo 19 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estavam Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez de banquetes e cozeu bolos sem levadura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora para nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas, tenho que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram por Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor,
Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhes a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome de Benami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Amém? Meu amigo e minha amiga, este é o texto do capítulo 19 do livro de Gênesis, que acabamos de ler. E como eu tenho costume de dizer, todo o texto bíblico ele encerra verdades importantes para nós enquanto cristãos. E este texto não é diferente. Aqui, esse texto, ele traz algumas informações importantes, e não apenas importantes, mas informações às vezes para alguns até assustadoras, controversas, informações inclusive que já foram motivo de polêmica também. Veja, o capítulo começa dizendo que os Ló, que os anjos foram na direção de Sodoma e lá encontraram Ló assentado à porta de Sodoma. E vejam, Ló, assim como o tio Abraão, ele cumpriu a sua cultura de hospitalidade e convidou aqueles anjos. Já era tarde, como diz o texto bíblico. No versículo 1 diz: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. É bom que se lembre que o povo hebreu, assim como o povo judeu nos dias atuais, e naquela época também, na época antiga,
Eles contam os dias diferentes de nós. O dia do hebreu, assim como o dia do judeu, ele termina no pôr do sol. A partir do pôr do sol começa um novo dia. Então, lembrando também que, evidentemente, naquela época não havia energia elétrica. Então, tudo de fato, no final da tarde ficava muito escuro. Então, os anjos do Senhor já estavam lá na direção de Sodoma. À tarde passaram na porta da cidade, estava Ló, e ele cumpriu a sua cultura, o seu compromisso, porque o povo daquela época considerava muito importante a hospitalidade, e convidou aqueles varões, aqueles 3 varões, aqueles 2 varões, como diz o texto, para ir passar a pernoitar na casa deles, na casa dele. E aqui há uma informação que às vezes pode chocar alguns, que diz que eles foram, primeiro eles não queriam ir, depois com a insistência de Ló, eles aceitaram pernoitar na casa deles. Só que quando eles entraram na casa deles, os habitantes daquela cidade, nós vimos no capítulo anterior que eram habitantes pecadores. Os habitantes daquela cidade cercaram a casa de Ló, bateram na porta e disseram: não, a gente coloca esses 2 homens para fora porque nós queremos conhecê-lo. O termo aqui que é utilizado para conhecer significa conhecer sexualmente. Significa estuprar, nesse caso. A palavra seria justamente essa: estuprar, conhecer sexualmente. E aqui é bom que se coloque algumas situações. Primeiro, nessa época, as populações ainda não eram tão numerosas como como são nos dias atuais. Então, havia poucas mulheres e havia também poucos homens. Mas normalmente menos mulheres. Então, o que acontecia aqui era o seguinte: nas cidades não tinham a estrutura que tem nos dias atuais, eram basicamente aldeias. Nas aldeias, nas cidades, um estrangeiro que vinha de fora, os moradores entendiam que aquele estrangeiro poderia tomar alguma mulher da cidade. Então, se o número de mulheres já era pequeno, e veja, aqui se fala em relação de procriação. Então, se o número de mulheres era pequeno, e possivelmente nem todos os homens teriam naquela cidade, naquela aldeia, mulheres para se casarem e procriarem, ou seja, manterem a própria geração, terem descendentes. Se chega um estrangeiro, esse estrangeiro pode tornar ainda menor o número de mulheres, caso ele venha tomar, e às vezes tomar inclusive até em rapto, porque era comum naquelas culturas às vezes buscarem mulheres em outros povoados através do rapto. Raptavam a mulher e levavam. Então os moradores daquela cidade entendiam que qualquer pessoa que viesse de fora era um risco para a manutenção do próprio povo da cidade. Porque se tomassem as suas mulheres, como eles iam ter descendentes? Então eles viam como uma ameaça. Então foram até a porta de Ló e disseram: dá esses homens para cá, porque nós vamos humilhá-los através da relação sexual forçada.
Era uma forma de humilhá-los. Então aqui eles estavam cometendo, além da falta de hospitalidade, que Deus, durante praticamente todo o texto bíblico, ele considera muito importante. Veja, toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele fala muito de proteger e de guardar e de ajudar e de amar o órfão, a viúva e o estrangeiro, ou seja, as populações naquela época vulneráveis. É a partir disso que também está o amar ao próximo, que Jesus fala. Bem-aventurado o pobre de espírito. Que isso falaremos mais para frente. Então, há uma importância dada no texto bíblico muito grande à proteção dos vulneráveis. E uma das formas de proteger o vulnerável era hospedando, tendo hospitalidade com o estrangeiro, com alguém que vinha de outro local. Mas o povo da cidade não queria saber disso. Então, eles deixavam de ter hospitalidade e ainda queriam praticar o homossexualismo, o estupro através do homossexualismo, como uma forma de humilhar. Então, há duas situações muito graves aos olhos de Deus neste evento. Tanto é assim que Ló sai à porta e diz: não faça nada com esses homens. Eu tenho 2 filhas que são virgens, não conheceu o varão, e eu dou essas filhas, mas não mexam com eles. Por quê? Porque vocês não estarão prejudicando a minha hospitalidade e porque eu estou te dando as minhas filhas para provar que vocês não vão perder mulheres, porque eu estou dando as minhas filhas para ser mulheres de vocês. Então esses 2 homens não são risco para vocês. Porque não são 2 homens? Então mesmo que cada um pegue uma mulher, eu estou lhe dando as minhas 2 filhas. A lógica é essa da fala de Ló. Veja, como Ló foi capaz de propor entregar as próprias filhas para defender os anjos do Senhor, aqueles varões. Para defender o que era correto. Manter a hospitalidade. Assim como o Senhor deseja. Então Ló propôs isso. Mas as pessoas pecadoras de Sodoma não quiseram. E tentaram invadir a casa. E nesse momento, os anjos do Senhor agiram, protegeram Ló e cegaram aquelas pessoas. E depois desse fato, os anjos disseram: olha, pega a sua família, pega as suas filhas, pega aqueles que vão casar com as suas filhas, seus genros, e tira da cidade, porque nós vamos destruir, nós viemos para isso. E Ló tenta avisar aos genros, aqueles que estavam prometidos para as suas filhas, mas eles zombam. Nada, Deus vai destruir nada. Isso é conversa sua. E não acreditaram em Ló. Assim como o povo antigo não havia acreditado em Noé antes do dilúvio. Assim como nós, muitos de nós, não acreditamos que Deus, que Jesus está muito próximo de voltar. Assim como o mundo nem acredita que ele irá voltar. Os parentes de Ló, os futuros genros de Ló, não acreditaram. Então os anjos disseram:
tire então sua família, sua mulher, seus filhos e saia da cidade. E Ló estava se demorando, ele tomou Ló e levou para fora da cidade. E Ló ainda pediu para que não fosse ao monte, que fosse para uma cidade próxima. Os anjos permitiram. E assim aconteceu. E de fato, os anjos destruíram a cidade. Mas aqui acontece também uma outra coisa que às vezes espanta muita gente. Lá foi com os seus 2 filhos. No caminho, nós conhecemos a história. A mulher de Ló olhou para trás. Isso é representativo, isso tem muita simbologia aqui. A mulher olhou para trás, virou estátua de sal. Então Ló foi com as suas 2 filhas para o monte, porque ficou com medo de na cidade onde ele estava ser atingido. E naquele momento, mais para frente, as filhas de Ló chegaram à conclusão de que como é que a descendência de Ló ia permanecer se só havia naquele lugar o Ló e elas 2? Como continuar a linhagem de Ló? Porque não havia outros homens para onde eles foram, no local onde eles estavam. E aí, mais uma vez, quiseram resolver a situação com as próprias forças, como já vimos outros personagens bíblicos fazendo. E aí resolveram, só tem um homem aqui onde a gente está. As 2 filhas de Ló pensaram, só tem um homem, só temos 2 mulheres. Para haver procriação, só se for com o nosso próprio pai. Veja, a Bíblia relata uma série de coisas que pelo fato de estar na Bíblia não significa que é aprovada por Deus, mas ele está relatando um fato baseado na cultura daquela época e no pensamento daquela época. É bom que se lembre que naqueles povos semi-primitivos, por assim dizer, não havia os conceitos morais e legais que existem nos dias atuais. Então, para elas, pareceu uma solução razoável. Mas quando resolvemos, eu já falei isso aqui em outros vídeos, quando resolvemos tomar atitudes na nossa vida, considerando apenas as nossas forças, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, sem consultar ao Senhor, terminamos trazendo consequências desagradáveis. E foi o que fizeram, usaram a lógica delas, embebedaram o pai por 2 vezes, tiveram relações com o pai por 2 vezes, a primeira mais velha, depois a mais nova. E o texto bíblico diz, no versículo 37, e teve a primogênita um filho e chamou seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. O versículo 38 diz, e a menor também teve um filho e chamou seu filho de Ben-Ami, que este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Nós veremos nas próximas leituras que esses 2 povos, Moabe e Amon, os filhos de Amon, vieram a ser problemas para os filhos de Israel, descendentes de Abraão, parente, tio, no caso, de Ló. Então vejam, elas pensaram na resolução daquela situação momentânea, mas como seres humanos que eram,
não conseguiram ver adiante. Porque essa visão ilimitada só quem tem é Deus. Só Deus pode considerar todas as variáveis em uma situação. E para elas o problema da descendência estava resolvido. Mas criaram um problema ainda maior. Porque criaram povos que vieram a tentar por várias vezes atrapalhar os planos de Deus. Porque elas não consultaram ao Senhor, não clamaram ao Senhor para que arrumasse uma solução para que a sua descendência permanecesse. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no blog, no canal Preceito de Fé, basta você se inscrever aqui no nosso canal e você sempre será avisado quando uma nova bênção do Senhor estiver disponível no nosso canal. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.